Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bom dia, meus irmãos. Estamos chegando para iniciarmos mais um culto deste domingo. Palavra de Deus chegando até você, chegando até a sua casa, chegando em tantos lugares que eu nem imagino, lugares distantes. Mas é tão bom nós termos uma palavra que existe um propósito muito claro
em nosso coração de que há de ser uma palavra que edifica, que abençoa, que derrama graça, bondade e misericórdia sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que te cercam. Um domingo maravilhoso, hoje, dia do Senhor, nós separamos esse tempo para olharmos para a Bíblia, para a Palavra de Deus e tirarmos para nós lições que são maravilhosas. Algo tão maravilhoso, algo tão bom que enche o nosso coração de alegria. Muito bem, nós estamos aí já há alguns domingos, vocês que têm nos acompanhado o culto da manhã da Igreja Batista em Jardim Santana, têm acompanhado essa série de estudos que nós temos compartilhado com vocês do livro dos Salmos. Queridos irmãos, como é maravilhoso estudar o livro dos Salmos. É um oásis, é uma alegria contagiante que os salmistas passam para nós quando nós reproduzimos essas mensagens, como seja ensino, seja orientação, seja cânticos, traz um bálsamo tremendo para a nossa vida. E eu louvo a Deus porque nessa manhã eu separei para conversar com vocês, para falarmos, você, sua casa, poder olhar para a Bíblia, a Palavra de Deus, e eu estou tendo o privilégio de pregar essa mensagem 2 vezes. Esta que eu chego agora na sua casa e neste exato momento, né? Nesse exato momento estamos também na igreja, no templo, pregando esta mensagem para o grupo de irmãos que estão no culto presencial. Então é um privilégio grande estarmos aí juntos, levando essa mensagem que Deus colocou no meu coração e para te abençoar, para abençoar sua família, e porque eu já fui abençoado. Eu vou oferecer para vocês do que eu recebi. Lendo, estudando, preparando, recebi tanto crescimento espiritual, que eu tenho que também passar isso para vocês. Então, abra a sua Bíblia. Hoje nós vamos olhar para o Salmo 37, isso, Salmo 37, e eu vou falar sobre o tema sabedoria para viver. E lógico, a essa altura os irmãos com certeza já compreendem porque eu vou falar para vocês de sabedoria para viver. Primeiro porque eu disse para vocês que eu estarei compartilhando aquilo que eu recebi. Compartilhando para vocês aquilo que Deus me deu. Porque na sexta-feira, né? Deus me deu o privilégio e a bênção de mais um ano de vida. E foram muitas mensagens de gratidão a Deus que eu recebi, não apenas esta do Salmo 37, que eu estou compartilhando com vocês, a sabedoria para viver, como eu entendo que essa sabedoria para viver é a forma como nós vivemos neste mundo. Nós vemos os nossos amigos, nós vemos os nossos irmãos, nós vemos os nossos familiares mandando mensagens de agradecimento a Deus, de reconhecimento a Deus, por mais um ano que o Senhor concede a uma pessoa. Então isso é algo magnífico, é algo maravilhoso, e a gente se sente muito bem em sermos lembrados, sermos reconhecidos no mundo como um ser que Deus criou
para um propósito, para um objetivo. E todos nós precisamos ter esta consciência, irmãos queridos, de que nós fomos criados com propósito e objetivos. Para que todas as mensagens que recebemos quando completamos mais um ano de vida não sejam mensagens jogadas no ar, mas sejam mensagens que sejam guardadas no nosso coração, na nossa mente, para podermos vivermos ainda melhor. Então, vamos ao Salmo, nós vamos trazer a mensagem Sabedoria para Viver, Salmo 37. Eu vou destacar primeiro um versículo desse Salmo e depois, durante o estudo, nós vamos fazer, né, fazer aí uma caminhada, uma viagem, percorrer estas palavras sagradas para que isto seja lançada no nosso coração e na nossa mente. Olha aí o versículo 25 desse Salmo 37, o versículo 25 do Salmo 37, esse é o texto áureo que eu quero escolher nesta manhã para você, para a sua família, para a Igreja Batista em Jardim Santana, para todos os nossos amigos e familiares que estão nos acompanhando neste momento. É uma alegria grande estarmos juntos, né? Estarmos juntos diante de Deus, olhando para orientações sagradas que Deus traz para nós. E o versículo 25, agora sim, você já encontrou, diz assim: eu fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem os seus filhos mendigarem o pão. Este é o versículo que eu escolhi. Talvez na sua tradução esteja um pouquinho diferente, né? Talvez esteja aí alguma coisa mais ou menos isto: fui jovem, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua família mendigar o pão. Talvez você tenha essa tradução também aí na sua Bíblia, mas esse é o texto que eu trago para compartilhar para vocês do que recebi, do que Deus me deu, do que Deus me concedeu, e agora é nosso, porque eu estou compartilhando com muita alegria isso para vocês. Nesse salmo, irmãos e amigos, o Salmo 37, aqui nós vemos Davi, já avançado em idade, quando ele escreve esta joia preciosa desse Salmo 37. Muitos anos já haviam passados e tinham sido vividos com Deus. E nesse tempo de anos vividos com Deus, experiências vividas com Deus, ele experimentou muitas coisas. Entre as coisas que ele experimentou dificuldades que ele passou, e ele testemunha isso com as pessoas. O salmista tinha uma facilidade muito grande de abrir o coração e testemunhar daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele estava passando. Portanto, o que Davi está dizendo, que viu justos sofrerem injustamente. Nesse salmo ele trabalha também esta ideia. Também testemunha as descendências deles, que também passaram por experiências difíceis, padecimento. Mas depois dele falar tudo isso, ele diz: mas em todas aquelas tribulações, ele pôde enxergar a bondosa mão de Deus socorrendo e amparando com graça, com bondade e com misericórdia os seus filhos. Davi
fala isso. Agora, o que mais alegra o nosso coração, o que mais bálsamo traz para o nosso coração, que o Deus que nós estamos cultuando nesta manhã, meu irmão, minha irmã, meus amigos, é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus de Noé, é o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus que nós vimos lá em Gênesis 1 e versículo de número 1, colocando a forma com que Deus age e reage diante do que ele vê, do que ele presencia. Quando ali nós encontramos a Bíblia no Gênesis dizendo, no princípio criou. Olha, ele é um Deus que cria. Ele não arranca, ele não destrói, ele cria. E ali ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra não tinha um aspecto bonito. E ele pega exatamente tudo isso e coloca ordem em todas as coisas. Eu fico muito feliz, porque no passar dos anos, no passar dos tempos, Deus colocou ordem na minha vida. Deus organizou a minha vida, tirando de uma situação desfavorável e me dando a bênção e a graça de conhecê-lo, de ter ele como meu Deus. E eu compartilho nessa manhã para vocês esta mensagem que Davi também compartilhou. E observamos aqui no Salmo que o fruto desta experiência com Deus, Davi pôde nos legar, pôde nos deixar, nos conceder aqui nesse Salmo alguns dos versos mais queridos, mais amados, mais lidos na face da terra. E compartilhar nesta manhã, irmãos queridos, amados amigos, com vocês estas preciosas mensagens. É um privilégio, uma alegria muito grande para o meu coração, que está cheio de gratidão a Deus pela forma como Ele tem cuidado de todos nós, como Deus tem cuidado dos seus filhos. Observe aqui esta seleção de versículos que eu fiz para compartilhar com vocês nesta manhã. Nesta seleção de versículos, vou usar a versão ARA, essa tradução. Eu estarei usando esta tradução ARA. Para aqueles que às vezes não sabem essas siglas das traduções da Bíblia, ARA, na verdade, é Almeida, Revista e Corrigida. Então, quando usei isso, estou dizendo que eu estou usando a versão Almeida, Revista e atualizada. Eu falei corrigida? Não, atualizada, né? É interessante que essa tradução que eu estou usando aqui, ela é uma tradução evangélica da Bíblia e foi publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? Sendo a primeira edição, e agora você entende exatamente por que eu escolhi essa versão. Eu escolhi essa versão porque ela foi publicada em 1959, no ano em que eu nasci. Exatamente, no ano em que eu nasci, foi publicado esta versão que eu estou usando para você, para nós, nesta manhã. E depois vem a sua segunda edição. A segunda edição foi feita em 1993, e essa é uma das traduções da Bíblia mais lida, mais querida, mais popular e mais lida em todo o nosso país.
a maior parte das pessoas tem esta tradução. Então, hoje, eu escolhi, quando 1959 vinha essa mensagem ao mundo, e acredito que Deus também já tinha um plano na minha vida, quando nesse ano me trazia ao mundo através da minha mamãe, através desta mulher que em nenhum momento, em nenhum instante, deixou de colocar a minha vida nas mãos do Senhor. O versículo 4, vamos lá para o versículo de número 4. Este versículo diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que como a palavra de Deus ela é maravilhosa, como esse texto é querido, conhecido, né? E coloca aqui algo para nós, um presente para nós. Olha, busca o Senhor, agrada-te do Senhor, ou seja, quando você for cultuar, cultue reconhecendo a grandeza, o poder, a graça, a misericórdia desse Deus magnífico e maravilhoso que tem cuidado de nós. Olha o versículo de número 5, eu fiz aqui uma seleção de versículos para compartilhar com vocês do Salmo 37, e eu tenho certeza que você vai se deliciar nesses textos sagrados, como eu estou fazendo neste momento, como está acontecendo comigo neste momento. E o versículo 5 está dizendo assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Queridos irmãos, a Bíblia fala nisso para a gente, e isso traz para nós um alívio tão grande, porque o impossível ele faz, o que eu não enxergo ele faz, o que eu não tô nem sentindo ele faz. Ele sabe o porquê, o motivo pelo qual, nessa manhã, eu estou compartilhando tudo isso para vocês, porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece a minha mente, Ele sabe exatamente o que vai dentro de mim. E aqui nós olhamos, entregar o caminho. Eu fiz isso. Um dia, um determinado momento, eu entreguei o meu caminho, os meus atos, as minhas ações, a minha vida ao Senhor. Confiei nele e ele tem acrescentado bênção sem medida na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja da qual o Senhor tem nos concedido o privilégio de orientá-la, de cuidá-la, a igreja do Senhor Jesus. Olha aí o versículo 16. Nessa seleção de versículos, que coisas preciosas, que mensagens maravilhosas nesse momento, nessa manhã, eu posso aqui, compartilhar com você. Olha o versículo 16 aí desse salmo que diz, olha só: mais vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Deus não precisa de muito para agir, mas se o pouco for colocado com muito amor, com muita sinceridade, com muita verdade, Deus faz isto multiplicar. E os justos, os servos do Senhor, têm feito isto com muita alegria. Vamos para o versículo 23. Olha só o que diz aí o versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Que coisa maravilhosa saber que os nossos passos
estão sendo cuidados, estão sendo firmados pelo Criador, por Deus, que tem nos amado de uma forma maravilhosa. E se acontecer alguma coisa enquanto nós estamos caminhando, qual seria a ação de Deus? Se nós tropeçarmos, se nós colocarmos o nosso pé no lugar indevido, onde não devia ser colocado, como será que Deus agiria? Olha aí o versículo 24. Versículo 24 traz para nós essa possibilidade e o que Deus faz. E que é o mais importante nessa manhã que eu estou compartilhando com vocês, dividindo com vocês o que eu recebi. Eu estou dividindo sobre o que o Senhor, o nosso Deus, faz por nós. E o versículo 24 diz assim: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Esse é o nosso Deus. Esse é o que Deus faz. É o que Deus realiza por nós. E é tão maravilhoso, irmãos queridos, nós sabermos disso. A mão de Deus está sempre cuidando de nós, nos amparando, dando aquele empurrãozinho, vai para a direita, olha, vai para a esquerda, vai em frente. E em alguns momentos coloca a mão no nosso ombro e diz: pare, agora é hora de parar, é hora de refletir, é hora de olhar o que está diante de você, antes de prosseguir, antes de ir 1 quilômetro a mais. E Deus tem feito isso de uma forma tão bondosa, de uma forma tão maravilhosa. E o último versículo desta série que eu separei para vocês, para compartilhar com vocês, nesta manhã eu volto novamente ao começo de tudo, como foi que nós iniciamos o culto, a reflexão, a mensagem desta manhã, o versículo de número 25. E Deus tem colocado essa mensagem de uma forma muito graciosa, muito relevante, que tem trazido muita alegria para o meu coração, e eu quero que isso também aconteça com você, aconteça com a sua vida. Quando o texto volta a dizer, e eu volto a repetir: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E Deus tem feito isso, irmãos. Nesses tempos difíceis, Deus tem sido o provedor. Deus tem cuidado. A tigela não tem secado. Sempre estaremos indo lá, e está lá o leite, está o pão, está o azeite, está lá o alimento. E Deus tem suprido todas as nossas necessidades, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Ele cuida de nós. Ele tem uma família espiritual, a igreja, a família espiritual, que cuida uns dos outros, indo ao encontro daquele que está precisando, está necessitado. E aqui, esta seleção de versículos é uma seleção maravilhosa, que traz muita alegria ao nosso coração. De tão maravilhoso que são esses versículos e esse salmo que estou compartilhando para você, Tertuliano, um dos primeiros teólogos da igreja cristã, ele viveu em 160 a 220 depois de Cristo. Este foi o tempo em que ele viveu, e ele chamou este salmo que eu estou compartilhando com você, esse texto sagrado, ele chamou esse texto de o espelho da providência. Este foi o nome que ele deu para esse salmo, enquanto ele lia, enquanto ele ensinava, enquanto ele passava para os irmãos e para a igreja do primeiro século. Ele falava que aqui está o espelho da providência. Por
que será que ele faz isso? É interessante que vocês percebem que Tertuliano falou de algo exatamente do que nós estamos fazendo, do que eu estou fazendo. Eu olho para o espelho e vejo coisas tão maravilhosas, tão grandiosas, que eu sinto o desejo do meu coração de passar para vocês, de transmitir para vocês, vindo para vocês também como bênção compartilhada nesta manhã. Eu louvo a Deus por isso. Realmente, o Salmo 37 mostra-nos o cuidado providente vindo de Deus para com os seus filhos. E esse salmo aqui que nós temos aqui na Bíblia, nas nossas mãos, nós observamos isto de uma forma muito grande. Vivendo no mundo, nós vivemos num mundo dominado por gente injusta, por injustos. Ensina-nos como encarar esta dura realidade que é viver e ver o ímpio prosperar, ver o ímpio prosperar, enquanto às vezes o justo batalha, luta, trabalha com afinco para conseguir algo para a sua vida. Aqui o Salmo trata da questão, na verdade aqui o Salmo não trata da questão da origem do mal. Essa não é a proposta do Salmo, mas fala como nós devemos encarar os tempos difíceis, os sofrimentos que os justos são submetidos, nos animando a olharmos para a providência de Deus, a justiça de Deus. Ele é justo, ele é fiel, e é muito bom nós sabermos disso, nós termos esta consciência. Queridos irmãos, amados amigos, não é sem razão que nós temos ouvido com tanta frequência expressões a respeito do país em que nós vivemos, do Brasil, e às vezes nós ouvimos frases como esta: o Brasil precisa ser passado a limpo. O Brasil precisa ser passado a limpo. O que passa pela nossa mente quando nós olhamos para alguma coisa e diz: olha, isso tem que passar por uma limpeza? Significa que está sujo. Significa que tem sujeira. Significa que não faz bem olharmos para aquilo que está acontecendo. Às vezes ouvimos: o Brasil precisa passar por um choque elétrico. Para quê? Para acordar, para abrir os olhos, para ver realmente o que está acontecendo. Quantas vezes nós, crentes em Jesus Cristo, nós falamos: o Brasil precisa voltar-se para Deus. Volte para Deus. Retorne para o Senhor. Nós queremos ver essa nação aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que ela seja considerada feliz, bem-aventurada. É isso que a Bíblia, a palavra de Deus, fala pelo seu povo, fala para a nação de Israel. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E nós gostaríamos tanto que isso também acontecesse no nosso país. E nós ficamos, queridos irmãos, enquanto estudamos o Salmo e trazemos isto para a realidade do país em que nós vivemos, às vezes nós ficamos ainda mais tristes quando nós sabemos que tantas pessoas deixam que a corrupção, deixa que a riqueza fácil, deixa o caminho correto e se envereda por caminhos tortuosos. E às vezes esses estão na liderança de uma nação, de um país, ou de uma instituição,
E aí nós precisamos clamar, nós devemos pedir ao nosso Deus a bênção, a graça. E alguns às vezes perguntam: cadê? Onde está a justiça deste país? E eu estava refletindo sobre estas frases que nós ouvimos andando, conversando com os nossos amigos, e enquanto eu preparava o estudo, eu lembrei de um conterrâneo, né? Eu lembrei das palavras do grande Rui Barbosa, e aparecem, e essa frase parece que foram escritas hoje, foram escritas para este tempo, foram escritas para essa época. E Rui Barbosa diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, coisas vãs ou frívolas, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa traz essa pepita para reflexão, esse pensamento que ele vivia já no seu tempo. Não parece hoje, não parece exatamente o que nós estamos vivendo. Irmãos queridos, é bom nós estarmos aqui conversando e falando sobre essa palavra, porque às vezes muitas pessoas compartilham e dizem: olha, eu tenho vergonha, às vezes eu tenho vergonha de dizer que eu sou crente, eu tenho vergonha de dizer que eu sou cristão. Que coisa! Não, 1000 vezes não. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, que é o poder que salva, que restaura, que abençoa, e que um dia a minha vida foi tocada. Como eu posso me envergonhar disso? Sem Jesus eu não sou nada. Sem Jesus nós não somos nada. Portanto, vamos buscar aqui a sabedoria para nós vivermos. Davi, já velho em idade, o versículo 25, ele destaca isso com uma clareza tão grande. Depois ele vai no versículo de número 11, diz: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Esta é a expectativa e a esperança que todos nós temos. É melhor nós encontrarmos a paz lá na chegada do que durante o jornalhar, durante a caminhada, e quando chegarmos ao final, termos um precipício, um lugar não esperado, que vai te trazer tanto desgosto, tanta tristeza. Este é um salmo de sabedoria. E é isso que nós devemos fazer. E é isso que a Bíblia nos orienta. Por isso que a palavra de Deus diz: se você tem pouca sabedoria, peça a Deus e Ele dá em abundância. Busque na fonte. E essa fonte está lá sempre a jornalhar, a colocar inteiramente à nossa disposição. Amados, Davi, portanto, aqui está ensinando que ele tinha vivido bastante, mas não foi por acaso. Agora ele pode ensinar, agora ele pode compartilhar, agora ele pode apresentar para os mais novos quem é o nosso Deus. Não de ouvir falar, mas ter
experimentado, vivido, os olhos ter visto as grandes maravilhas que o Senhor tem feito por nós, tem abençoado a nossa vida. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Lembra das palavras de Jesus? Isso. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz do mundo é transitória, passageira, mas a que eu dou para vocês é uma paz que durará de eternidade a eternidade. Eu, o Senhor Deus, digo isto para você. E Deus falou, está falado. Como é bom, como é maravilhoso nós vermos essas palavras. Muito bem, irmãos queridos, depois de nós conversarmos um pouco desse salmo, compartilhar para você a respeito desse salmo, nós vamos concluir essa palavra neste domingo, concluir esta reflexão, mas eu quero concluir essa reflexão tentando deixar para você, na sua mente, o pensamento principal da mensagem que o salmista quis transmitir para nós, colocou para nós. E eu quero convidar você aqui a observar esta palavra em busca de sabedoria para viver. Como que nós estaremos fazendo isso? De que forma? Eu quero dividir tudo isso que eu falei para você nessa manhã em 3 frases. Fica mais fácil para guardar, né? 3 frases que é a mensagem que o salmista gostaria de passar para as pessoas e que eu também quero passar para você, compartilhar para você do que ficou no meu coração. E as 3 frases são as seguintes. Quando nós olhamos do versículo 1 até o versículo de número 11 do Salmo, nós encontramos a mensagem resumida com a seguinte frase: sabedoria para viver consiste em aprender a esperar. Olha só, quando eu leio de 1 a 11 do Salmo, resumo com esta mensagem: sabedoria para viver consiste em aprender a esperar. Por isso que o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ouviu a minha oração, ouviu o meu pedido. A segunda frase que eu quero deixar para você, estou fazendo aqui um esboço do Salmo em 3 pontos, tá? Em 3 pontos. Quando você lê do versículo 12 até o versículo de número 26, do versículo 12 até o versículo de número 26, nós resumimos toda essa leitura com a seguinte frase: sabedoria para viver consiste em saber observar. Olha que coisa maravilhosa. E quando eu escrevia essa frase, eu estava lembrando de uma das músicas antigas e que a gente canta e ainda continua cantando, do cantor cristão, intitulado Crer e Observar. Nós cremos e observamos tudo o que Deus manda, tudo o que Deus orienta, tudo o que Deus ensina para nós. E a terceira frase que eu quero deixar resumindo o Salmo, do versículo 27 ao versículo de número 40, nós podemos resumir esse Salmo e concluir a leitura do Salmo guardando isto: a sabedoria para viver consiste em decidir obedecer. É uma questão de obediência.
É uma questão de nós colocarmos a nossa vida inteiramente nas mãos de Deus e dizer: Senhor, cuida da minha vida, cuida de mim, cuide da minha família, cuide da igreja, cuide das pessoas da qual estão precisando da graça e da bondade e da misericórdia do Senhor. Isto, nesse salmo e nessa manhã, conversando com você, compartilhando com você, eu estou dizendo que essa é a verdadeira sabedoria para vivermos uma vida que demonstre o propósito de Deus para nós e para a humanidade. Aí sim valerá a pena o que Jesus Cristo fez por nós, oferecendo, colocando a sua vida no nosso lugar e amando-nos. Ele nos amou de uma maneira tão grandiosa, de uma maneira tão especial, que pagou por nós, dando a sua vida para que nós pudéssemos ter segurança, para que nós pudéssemos sermos salvos. Salvos de quê? Da perdição, tirando-nos das trevas e nos colocando na maravilhosa vida, na maravilhosa luz. Vamos viver, então, essa luz que tem estado conosco para nós não cairmos, permanecermos firmes e fiéis para nós recebermos o que está preparado para nós. Ser fiel até a morte. E como resultado, ele nos garante uma vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus esteja abençoando a sua vida, meu irmão. Uma alegria, um privilégio, mais uma vez, estarmos nesta manhã juntos, olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus e compartilhando tudo isso para a sua vida. Isso é bênção que nós estamos dividindo com vocês. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar ao Pai Celeste. Senhor, graças te dou. Graças te dou, ó Deus, porque um dia o Senhor me escolheu. Um dia o Senhor estendeu a tua mão em minha direção. Me escolheu como servo do Senhor Jesus para pregar as boas novas, para anunciar as tuas verdades. Mas primeiro precisaria experimentar isto, Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor pôde me dar essa bênção. E eu quero estender isso, ó Deus, a todos os meus irmãos, a essa família, aos meus amigos, os meus familiares, ó Deus, esta graça tão grandiosa que o Senhor tem concedido na minha vida e na vida da minha família. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo de gratidão e louvor que estamos aqui na tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, querido. Uma semana abençoada. E este domingo, né? Aproveite este domingo servindo ao Senhor. Logo mais às 19 horas estaremos juntos novamente com um culto de gratidão ao nosso Deus, uma surpresa agradável. Nós temos logo mais à noite, no culto da noite, e eu não quero perder por nada, e convido você também a não perder isso por nada. Tanto você que estará lá no templo, como você na sua casa vai receber a mesma mensagem, o mesmo culto, e todos nós seremos abençoados. Que Deus vos guarde com o seu poder e com o seu amor. Amém. Até lá. Próxima oportunidade. Amém. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração
bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti nessa noite, Pai, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Vamos cantar juntos isso? Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador.